Olá, amigos, muito boa tarde. Nós estamos formando neste exato momento mais uma rede Coep de mobilização social aqui na Radicom 104.5. Esse é o Coep, mais uma vez presente aqui falando sobre responsabilidade social. Meu nome é Rui Madruga e eu já passo a palavra para o companheiro Pedro das Neves. Tudo bem, Pedro? Oi, Rui, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes. Estamos falando aqui da Rádio Com 104.5 FM. Queremos lembrar aos nossos ouvintes que você que está longe da cidade de Pelotas, ou você que está aqui nos ouvindo, pode avisar aos seus parentes, aos seus amigos que estão longe, que você pode nos ouvir pelo nosso site, no www.radiocom.org.br. Até sugiro que você entre um site novo, remodelado, está muito bonito. Rui, posso apresentar nossa convidada de hoje? Claro. Com licença. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde. Vou lhe pedir só se aproximar um pouquinho mais do microfone. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Doutora Ana Cláudia Garcia Vieira, é isso? Isso. Doutora em Saúde da Criança pela Faculdade de Medicina da PUC, mestra em Enfermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina, graduada em Enfermagem, licenciada também em Enfermagem. Professora adjunta da Universidade Federal de Pelotas desde 1993, com formação na área de intensivismo neonatal pediátrico, experiência em oncohematologia e cirurgia pediátrica. Atualmente mantém vínculo com um grupo de pesquisa em medicina neonatal da PUC na linha de pesquisa de intervenções diagnósticas e terapêuticas no recém-nascido crítico. A gente vai explicar o que é cada um dessas palavrinhas aqui em seguidinha, né? Queria te dizer boa tarde, parabéns, bem-vinda à Rádio Com. Obrigada, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, é um prazer poder estar aqui, a convite do Paulo Fonseca, que oportunizou essa vinda aqui com vocês. Grande parceiro, né? A gente agradece também ao Paulo, que está se dirigindo nesse momento aí para Porto Alegre, né? Lá para o Conselho Regional, mas a gente vai tentar um contato com ele, num intervalinho que a gente fizer, já que ele participa, né, semanalmente aqui com dicas de saúde oral, né? E é muito importante essa participação dele. A gente agradece a participação dele e a tua por estar aqui presente, então. Bom, professora, gostaria que... Vamos começar falando sobre, assim, essa área que acho que é a tua especialidade, não seria? O intensivismo neonatal pediátrico. Por favor. Na verdade, assim, a minha formação inicial foi... O intensivismo é tu trabalhar com pacientes, crianças, na verdade, recém-nascidos, pacientes pediátricos em unidades com cuidados críticos, né? Ou seja, as UTIs, né? UTIs pediátricas, UTIs neonatais. Então, a minha formação foi no Hospital da Criança Santo Antônio, em Porto Alegre, na UTI pediátrica. E depois, então, eu me dirigi à neonatologia, onde nós estruturamos e montamos a UTI neonatal do Hospital Mãe de Deus, na década de 90. E lá, então, nós trabalhávamos essencialmente com pacientes neonatais recém-nascidos e recém-nascidos prematuros. Então, a minha formação inicial. E depois eu me radiquei em Pelotas, né, em função do concurso da universidade. E hoje eu faço ensino, pesquisa, mas eu transito por essas áreas, é uma grande paixão, né? E faço essa parte, assim, com os meus alunos, né? Sim, tu falaste de transito em outras áreas. Quais são as áreas, mais ou menos, que integram os cuidados da saúde da criança? Nós temos muito, assim, a questão da puericultura, né? Que hoje até, às vezes, fica meio, assim, a filha malvada esquecida. Puericultura. Puericultura, que aborda toda a questão do crescimento e o desenvolvimento infantil, né? Então, tem toda aquela parte de acompanhamento, promoção da saúde, imunizações, né? É acompanhar, é aconselhar, é cuidar, né? Para que esse pequeno ser, né, seja um jovem, um adulto saudável, né? Então isso é muito importante, né? A gente não quer, apesar da minha área ser intensivismo neonatal e pediátrico, a gente não quer que as crianças sejam levadas ao hospital, né? A gente gostaria até que não existisse isso, mas em algumas situações, né? Só uma perguntinha, assim, com relação à tua formação, que eu acho que eu não entendi direito. Tu fez medicina ou tu fez enfermagem depois? Fez enfermagem depois. Pela URGS, eu sou enfermeira, tá. Né? A graduação, e depois eu fiz, então, o mestrado e depois o doutorado. Legal. E a questão da alimentação infantil, que nós estávamos conversando até antes de entrar no ar, né? Que é uma coisa que a gente nota, pelo menos visualmente, assim, né? Sim. Que as crianças estão cada vez mais obesas, né? Isso é um fato? O que isso vem trazendo? É uma preocupação hoje de saúde pública, né? Isso é uma questão até mundial. E nós, assim, estamos vencendo uma batalha que é a mortalidade infantil, a mortalidade neonatal.
melhoramos muito, né, nas últimas décadas no país. E ao mesmo tempo a gente traz, né, essa situação que é emblemática, chega a ser paradoxal, né? A gente melhora a mortalidade, melhora as condições de saúde das crianças, né, oferece atenção a essas crianças e ao mesmo tempo tem toda uma situação grave que se reflete hoje assim com crianças com hipertensão, com síndrome metabólica, né? Que são pessoas jovens que vão em torno de 20 anos que às vezes estão lá hipertensos, com problemas cardíacos, né? Tudo em função dessa dificuldade, né? Desse problema que acontece muito no início, né, da vida dessas crianças, né? Quando é que começam esses problemas de alimentação com as crianças? Bem, inicialmente, como eu vinha falar sobre aleitamento materno, já vou me permitir fazer. Por então favor. já começa São interligadas as áreas. Começa que assim, nascem, as crianças estão nascendo hoje, e isso é uma preocupação bastante forte já da Organização Mundial da Saúde, Fundo das Nações Unidas, né? Todo mundo se preocupa com a questão da amamentação, né? Que hoje a gente sabe, os primeiros 6 meses de vida, amamentação exclusiva, né? E antigamente até as crianças mamavam mais, 3, 4 anos, né? Eram mais felizes até. E recentemente teve uma foto nos Estados Unidos de uma modelo, o filho de 3 anos, me parece, ela está lá numa foto, essa foto foi bem controversa, assim, e o filho ainda mamava, né? E as pessoas se chocam, né, com crianças que mamam muito tempo. Na verdade, isso era uma questão cultural, né? As crianças mamavam bem, depois ia se introduzindo a alimentação, né, por volta de 6 meses, e as crianças ainda permaneciam, né, mamando. Então, hoje é preconizado os primeiros 6 meses, que a gente chama de amamentação exclusiva, né, não tem chá, não tem água, não tem outras... E até os 2 anos de idade é recomendado, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria, e a gente sabe que é importante, né, a amamentação. E isso, de certa forma, também protege as crianças, né, de uma alimentação menos saudável, né? Claro que tem tudo a ver com coisas culturais, com os hábitos da família, né? Questões também, são vários fatores, né, que interferem. Mas a gente se preocupa muito com a questão do desmame, né? Que mesmo a gente atingindo uma mediana hoje no país, no Rio Grande do Sul, que a gente consegue ter melhores resultados, né? As crianças estão mamando mais, a gente ainda tem muita criança desmamada. Eu falo isso porque eu tenho 20 anos aqui na nossa universidade, e de luta para a gente tornar o nosso hospital amigo da criança, são quase 10 anos, e as leis existem, as leis às vezes não pegam, né? Pegou a lei Maria da Penha, pegou a lei do cinto de segurança, mas as leis que protegem e apoiam a amamentação ainda precisam ser muito revistas, cuidadas, né? Porque existe toda uma questão cultural, né, de desmame. A gente imita muita coisa, né, de outros países, imitamos algumas coisas, né. As mulheres desmamaram, da década de 50 foi um desmame mundial, né, se introduziu mamadeira, se fazia propaganda dentro das maternidades, né. Se vocês lembrarem, era bonito as crianças fazerem fotos, né, com latas de leite em pó atrás, assim, empilhadas, né. Quem da nossa idade não tem uma dessas fotos, as famílias acharem interessante, e as maternidades públicas e privadas, né, permitiam que esses alimentos já fossem oferecidos às mães, né, já na saída da maternidade, dentro da maternidade. Então, e teve toda uma questão cultural de desmame, né, onde as mulheres achavam que não era interessante amamentar. E depois se resgata isso, começa a se ter isso de novo na década de 80. Então, são 30 anos de desmame, né? Assim como a gente teve a roda, Rio, São Paulo, Salvador, né? E existiam também as amas de leite, né? Existiam anúncios que vendiam as escravas, então dizia assim, vende-se uma escrava boa, leiteira, pariu e que pode amamentar. Então era comum, assim como na França, né? Então era chique, né, ter uma ama de leite. E as crianças não, né, depois de muito trabalho, né, porque as crianças são filhotes, né, se vinculavam às amas, né, não tinha nem o cheiro da mãe, nem a voz, não tinha vínculo materno, não tinha apego. Então isso foi um problema sério, né? Isso a gente viveu há pouco tempo no Brasil, né? Se a gente for pensar. Sim. E na década de 80 que se começa, então, de novo a falar, porque não se falava nem nos currículos de formação,
Nem nos currículos de formação, nem da medicina, nem da enfermagem, da nutrição, ninguém falava em aleitamento. Não tinha livro que falasse sobre isso. Não se destinava espaço na formação dos profissionais. Não, vou fazer um comentário, porque essa semana agora mesmo, dia 9, né, se comemora o Dia da Mulher, né? E de repente a mulher ocupou um espaço de trabalho, né, talvez uma das causas, não sei, dessas outras atividades que ela passou a exercer, né? Boa tua pergunta. Dentro do para eu poder te trabalho. responder. Isso é uma situação, assim, por exemplo, hoje a gente sabe, né, eu tenho alunas, a maternidade ela está sendo postergada, né? As jovens hoje, elas querem fazer a formação e elas fazem mestrado, fazem graduação, mestrado, doutorado, aí lá mais tarde que elas vão pensar em ser mães, né? E é uma coisa cultural, assim, como diminuiu o número de filhos, né? Mas, na verdade, nos países desenvolvidos, né, e os países que preservam a sua nação, que vem os seus indivíduos, né, os seus cidadãos, eles protegem muito as mulheres. Então, assim, as mulheres têm todo um sistema de legislação que permite ela ter filhos, ela trabalhar, ela tem onde deixar o filho quando ela trabalha, né? Na Finlândia mesmo, né? Existe até uma alternância de permanência do pai e da mãe, né? Custeado pelo governo. Porque eles entendem que se tu preservar e cuidar bem daquele filhote que nasceu, que até os 2 anos de idade ele vai ter condições de crescer e se desenvolver, tu vai ter um país muito melhor, com gente mais tranquila, mais feliz, né? Com gente com menos doença, né? Só para vocês terem uma ideia, recentemente, agora antes do carnaval, nós tivemos um bebê que foi atendido na nossa UTI, 1 mês e 24 dias, há muito tempo a gente não via, gravíssimo, desmamado, nasceu aqui em Pelotas e essa criança fez um quadro de desidratação muito grave, quase morreu, foi para a nossa UTI. E se a gente fosse analisar friamente assim, o custo de tudo isso, o custo social, o custo operacional, né? Quanto custa uma UTI? Quanto custa ter um bebê desses na UTI? Né? E todas as sequelas que isso pode determinar. Né? E essa mulher, essa mãe de 22 anos, já está na 4ª gestação, ou seja, ela tem mais 3 filhos, 2 ela perdeu o guarda. E aí tu me faz a pergunta dessas mulheres, né? Essa mulher, quem é essa mulher? Né? Foi uma menina que sofreu abuso aos 10 anos, é uma menina que está à deriva, socialmente à deriva, com 4ª série de ensino fundamental e com bebê, né? E desmamou essa criança. Então, assim, é todo um arcabouço social que a gente vê, né? Como eu digo lá pro pessoal, me permito hoje, assim, os estudantes de enfermagem, de medicina, eu sempre digo, vocês chegaram até aqui, vocês estão na universidade, porque alguém bancou isso para vocês. E bancar não é financeiramente, é bancar emocionalmente, socialmente, com valores, né? Com condições para que aquele indivíduo chegasse, né? E é o que acontece hoje nos países desenvolvidos, né? As crianças são muito bem protegidas, as mulheres principalmente, e nós agora, com a nossa lei de prorrogação da licença maternidade, né? Que nós temos uma licença de 4 meses no pós-parto, né? Que pode ser antecipado um pouquinho antes do bebê nascer, que dá em torno de 4 meses a licença, né? 120 dias. E depois, geralmente essas mulheres que trabalham na iniciativa privada ou têm autonomia, elas geralmente colocam férias. Então, elas conseguem ficar 5 meses com seus bebês, né? Mas a gente sabe, nós da área da saúde, a sociedade de pediatria e todo o pessoal que briga por isso sabe que uma criança não está pronta para ir para uma creche e ficar sem a sua mãe com 5 meses de idade. Isso é cruel demais, né? E essas mulheres, e eu falo especialmente as mulheres também da minha área, trabalhadoras de saúde, que é uma profissão essencialmente feminina, e são essas mulheres que estão procriando, estão em fase reprodutiva, e são essas mulheres que cuidam de outras pessoas e têm que deixar seus filhos pequenos. Então, isso é paradoxal, né? E o Brasil tem nós temos o Brasil real e o Brasil oficial, né? Nós todos aqui fizemos parte do Brasil oficial, né? Nós tivemos oportunidade, estudamos, mas o Brasil real é muito grande, né? E a gente ainda tem muita coisa para resolver, para melhorar, né? Sim.
E essa disparidade cultural, né, mesmo dentro de um próprio município, na questão da educação em si, né, e das próprias, a instituição, né, do nosso país também, ela impõe algumas regras aí, algumas políticas públicas, né, que de repente não são muito cumpridas, ou não são entendidas, ou né? que são assim, por exemplo, eu não consigo entender hoje, né, isso eu estou falando assim, eu tenho uma irmã que é enfermeira, trabalha numa instituição renomada em Porto Alegre, ela é responsável pela área de neonatologia, pediatria, maternidade. Ela fez formação aqui na nossa Universidade Federal de Pelotas. Ela recém teve o bebê está com 2 meses. E ela é da empresa privada, ela não é funcionária pública federal como eu, né? Eu tenho uma filha também que trabalha numa outra instituição, que terá o bebê agora em junho. E essas 2 mulheres, é um exemplo que eu estou dando, minha irmã e minha filha, para representar uma multidão de mulheres nesse país que trabalha pra caramba, que se forma, que cuida de outras pessoas e que não vai ter esse direito assegurado, como as servidoras públicas federais, né? Eu tenho uma colega, agora recentemente, a filhinha dela teve um problema sério que necessitou de cirurgia e ela conseguiu, e ela ainda me disse, graças a Deus que eu estou concursada, porque as mulheres, eu não consigo entender um país que faz segregação. Isso é segregação, isso não é direito, isso não é correto. Quer dizer, se você trabalha, se você é funcionário público federal, você pode, o seu filho tem direito. E se você é funcionário privado, ou se você tem autonomia ou não, aí o seu filho, isso não existe, né? Isso é muito difícil. E essa lei que de certa forma, eles criaram, né, a lei de setembro, 11.770, de setembro de 2008, que cria o programa Empresa Cidadã, né? Então, ela é uma prorrogação da licença, né, a prorrogação de 60 dias, mediante a concessão, então, de incentivo fiscal, né, para essas empresas. Me diz agora, Rui, a gente se fosse mapear no Brasil as grandes empresas que empregam muitas mulheres, né? Quem é que está fazendo isso, né? Isso já é um problema sério, né? Então, isso já vai contra o que a gente preconiza, né? Vai de encontro, se opõe à questão da amamentação, nos 6 meses, né? Qual é a mãe que sai de casa com um bebê de 5 meses tranquila para trabalhar e deixa seu bebê, né? Isso é contra a natureza humana, né? Isso é cruel demais, né? E, ao mesmo tempo, a gente sabe que investir um pouquinho mais, né, nessa fase tão delicada da vida humana, que é, né, o nascimento de um filho, né, a construção de uma família para uma nação, isso não tem preço, isso não tem como medir de tão importante que é, né? É um valor inestimável. Eu fico imaginando aqui, o Pedro, quando quiser interromper aí. Por favor, eu tô só aproveitando. Não, eu fico imaginando aqui o teu papel, né, o papel dos professores, né, que da nossa atualidade, né, da dificuldade, né, que deve encontrar em motivar esses profissionais, em abordar todos esses temas, porque cada região, cada tipo de hospital, por exemplo, que ele vai trabalhar, ele vai ter não digo conduta, porque a conduta sempre vai ser a mesma, mas vai ter um trabalho totalmente diferente, com situações bem adversas. Conseguiu, né? resumir muito bem, assim, ó, uma das questões graves hoje do aleitamento, exatamente isso. É o despreparo dos profissionais, a falta de conhecimento, de habilidades, né, para lidar, porque nós temos, assim, ó, nós estávamos conversando, nós somos hoje, na América Latina, nós temos o Centro de Pesquisas Epidemiológicas aqui em Pelotas, que é referência, né, no país, na América Latina, e os estudos do Dr. César Victor e seu grupo, referência no mundo inteiro em aleitamento, né? E isso chega a ser contraditório nós aqui na nossa realidade em Pelotas. Por quê? Porque nós temos as pessoas trabalhando com uma dificuldade imensa de entender que a amamentação na espécie humana não é como o filhotinho, né? Como o gatinho, o cachorrinho, o bezerro, que vai lá e já sai mamando. Não, nós, por sermos humanos, né? Por isso que tem Beethoven com a sinfonia, né? Senão, tu pegava um porquinho e fazia a sinfonia. Não, a gente é muito sofisticado emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. E o que significa? Significa que as pessoas, as mulheres, elas precisam ser apoiadas, elas precisam ser ensinadas. E elas precisam da cultura, né? E a cultura vem do meio social, da família, dos amigos e também dos profissionais de saúde, né?
Então, hoje nós temos os estudos, todos mostram, as evidências, os estudos clínicos, eles mostram, são contundentes, né? Amamentar faz bem para as crianças, melhora a questão cerebral, é tudo, se sabe disso. E como fazer isso, né? Por que ainda nas nossas maternidades nós temos hoje violência no parto, gente? Nós temos, isso é uma coisa que está sendo discutida em todo o país. As mulheres sendo destratadas nas maternidades, com palavras rudes, né? Com coisas pejorativas, profissionais que muitas vezes não têm habilidade, nem gostam daquele local onde estão, sejam eles públicos ou privados, né? Eu vejo isso o tempo inteiro, porque eu tenho uma penetração grande nas instituições, porque tenho amigos, tenho colegas e estou sempre envolvida. E acho que para desenvolver o meu trabalho, para formar os alunos, eu tenho essa obrigação de saber o que está acontecendo, o que está rolando. Né? Então, graças a Deus que eu tenho bons amigos aqui no Rio Grande do Sul, em outros lugares do Brasil e até fora. E a gente estuda muito e lê, né? Então, a gente sabe do que acontece. E é uma coisa absurda que a gente tenha hoje ainda violência. Então, assim, as mulheres sofrem violência na sala de parto. Os profissionais de informação com comportamentos hostis, agressivos. E, ao lado de tudo isso, então, os estudos estão ali mostrando as pessoas, né? O Dr. César Victor e seu grupo fizeram o dever de casa, muito bem feito. Né? Já mostraram isso e outros estudiosos, né? E muitas pessoas que se empenham aqui, muitas instituições e grupos, mas na prática, e por isso que eu falo o Brasil real e o Brasil oficial, né? Não adianta, nós temos hoje uma grande lacuna na nossa universidade, quem produz e quem publica e quem realmente faz as coisas, né? As coisas acontecem como, né? Então, assim, existe toda uma orientação, isso é mundial, né? De tu ter, assim, tem que produzir, tem que publicar na revista tal, tem que fazer pesquisa tal. Pontuação, né? Pontuação. E o que está sendo feito para a sociedade? Qual é a contribuição disso, né? O que tem, qual é a aplicabilidade disso, né? As pessoas estão mais esclarecidas? As pessoas estão trabalhando melhor, estão mais satisfeitas, né? As pessoas que recebem esse cuidado, né? Eu não gosto muito desses jargões, né? Que eu acho muito demagógico no país. Usuário, eu não gosto dessa palavra, né? Eu tenho bronca disso. Algumas colegas até me criticam, mas assim, eu acho que nós somos seres humanos que precisamos de cuidados desde que a gente nasce. Desde o bebezinho, assim, aí a gente vai na elipse da vida e chega lá, no finalzinho a gente também precisa de alguém que cuide. Então nós precisamos ser cuidados. O planeta, a água, os animais. Então eu acho que nós precisamos de um sistema de cuidados mais ético, porque isso não é ético, uma lei que segrega profissional da área privada e profissional, isso não é ético, não consigo entender como ético, né? E eu acho que nós precisamos de pessoas com potencial de cuidado e as pessoas precisam ter isso muito claro na sua formação. E essa acho que é a grande batalha nós, como professores, né? Eu às vezes me sinto assim meio quixotesca, eu adoro o Dom Quixote com a sua lança, mas eu acho que a gente tem, o Dom Quixote é um sujeito interessante, né? Um personagem, porque ele não esmorece, né? De alguma forma ele faz pensar, né? Porque às vezes a gente se sente sozinho, né? Mesmo com os colegas que ajudam, a gente se sente sozinho para dar conta de toda essa situação, né? Que é uma situação, como eu expliquei anteriormente, desse bebezinho, dessa moça de 22 anos, né? Por favor. Que tem uma situação social. O que vai ser dessas crianças? O que vai ser dessa família, dessa menina, né? Pois é, tu falaste da violência neonatal. Até a Diná, nossa companheira aqui do rádio, também lá da Embrapa, que está no Conselho Municipal de Direitos da Mulher, junto com a doutora Isane, que é psicóloga, elas falam, já vieram até aqui no COEP falar sobre um pouco sobre a violência neonatal. E assim, tendo esse quadro todo de descuidar das nossas crianças, cada vez a gente tem menos tempo para lavar nossa roupa, fazer nossa comida e muito menos ainda cuidar das nossas crianças, né? Que estratégias, tu que está muito bem inserida nesse meio, que estratégias que são possíveis para retornar esse cuidado para a criança, para aquele ser que é fragilizado? Eu penso que a gente tem que fazer algumas opções na vida e assim, ó, a gente não pode atender a dois senhores. Eu sempre brinco, eu tenho alunas, às vezes, que ficam grávidas, professora, e aí eu digo, tranca a faculdade. Isso é que nem vestibular, né? Vestibular é que nem carnaval, todo ano tem, não pode fazer, faz o ano que vem.
Então, assim, eu mesmo posterguei a minha formação em doutorado na época, né? Porque eu tinha 2 filhas, né? Minhas filhas mamaram, uma delas, inclusive, mamou quase 3 anos, a que tem 16 anos. Então, assim, eu acho que quando a gente assume uma responsabilidade, que a gente vai se tornar pai ou mãe, né? Algumas coisas a gente tem que abdicar e algumas coisas a gente tem que pesar. Né? A sociedade, por um lado, e o país que a gente vive nos ajuda a modular, né, esses fatores. E eu acho que as pessoas hoje, elas estão... é uma geração fast food, né? Eu chamo fast food. E eu tenho um mote da tartaruga, né? Devagar, profundo e sempre. Eu adoro tartaruga também. Porque eu acho que nós é que fazemos essa loucura. No momento que a gente para e diz, não, só um pouquinho, isso eu dou conta, isso eu posso fazer. E o resto eu não dou conta, né? Aprender a dizer não, né? Então, a gente constantemente, assim, eu tenho alunos incríveis, maravilhosos, que vêm com projetos. E antes, quando eu era mais jovem, a gente também entrava assim, ai, que legal, vamos fazer. Não, só um pouquinho, peraí, como é que a gente vai fazer isso? Tu tá preparado para assumir isso? Porque eu não posso assumir essa responsabilidade por ti. Então, a gente consegue ir levando e colocando na cabecinha desse pessoal que tem que ter paciência com as coisas, com a vida, tem que saber esperar, tem que ter delicadeza, né? A vida exige isso. Né? E a gente está muito nessa coisa, uma sociedade muito patológica, gananciosa. Tem que ser bonito, tem que ser sarado, tem que ser maravilhoso, tem que ser bem sucedido para tu ser feliz. Né? Tem que publicar não sei quantos artigos e tu ser citado, não sei... Claro que é uma grande sacada isso. É muito bonito quando você, né, faz um trabalho mas isso não é tudo, né, gente? Isso não é a razão de ser, né? Então a ciência também no mundo, ela não pode ser louca desse jeito, né? Pode ser esquizofrênica. Ela tem que trazer coisas boas para a sociedade, né? Eu acredito nessa ciência que tem aplicabilidade. E a aplicabilidade que eu me refiro é bem-estar social, é bem-estar, né? É tudo, né? Um conjunto, são valores, né? Para que as pessoas possam viver melhor, né? Ana, eu tô falando assim, eu lembro até que a gente já sempre fala nesse espaço aqui, sobre a questão de questões muito simples que resolvem um problema de uma grande gama da população, né? Seja na ciência, seja em qualquer tipo de área, na Embrapa ou numa instituição de ensino. E não faltam projetos e pós-graduações e doutorados por aí, né, que devem ter sido testados, né? E eu acho que o problema todo é a atuação desses resultados imediatamente na população, né? Na população que e a população que muitas vezes no não redor, tem, que né? nos paga, né? A população que paga imposto, paga, por isso que a gente existe, né? Eu até brinco assim, eu me autopago, eu brinco, porque tá ali descontado no teu salário, né? E nós, professores, hoje, eu até tenho uma grande admiração pelos colegas professores da rede de ensino básico, né, fundamental, que a gente ainda está numa situação um pouquinho, digamos, privilegiada em relação, porque assim, é um país que não valoriza os seus professores, que não valoriza a educação, a formação, está dizendo assim, ó, né, não precisa mais nada, né? Então, e essa valorização, por exemplo, não adianta tu querer fazer uma avaliação de uma universidade em cima do que ela produz, em cima do que o professor produz, ou desses, né, das primeiras séries, se tu não oferece condições. E não adianta ser demagógico e dizer que está pagando bem o sujeito, que o cara vai conseguir sobreviver com R$700, né? Vai sustentar a família, né? Então, essas condições todas sociais, elas hoje, por exemplo, lamentavelmente, não é mais um atrativo as pessoas fazerem os concursos nas nossas universidades. Não é atrativo como forma de vida, como carreira. Se as pessoas tiverem oportunidades de ganhar mais ou mesmo sair do país, e os seus cérebros pensantes, eles migraram. Houve uma migração intensa, né? E hoje também a meninada com esses programas são interessantes, né? Tipo Ciência Sem Fronteiras. As pessoas estão viajando mais, estão saindo mais do país, né? E o que acontece com isso? Então, a gente, muitas vezes, a nação fica complicada, porque se tu não vai ter gente para ficar como Pelotas. Nós temos um centro formador incrível. Vai todo mundo embora daqui, né? Nós temos 2 universidades, né? Nós temos a escola lá, que agora é o IFSU, né? Eu sou do tempo ainda da escola técnica. Escola técnica. E, então, assim, ó, os nossos jovens não conseguem se manter aqui. Nós não temos como manter os jovens e as cabeças pensantes. Então, é isso que eu me refiro na produção da ciência. Tu tem que produzir
e saber dimensionar isso, né? Para trazer resultados, né? E aí a gente volta de novo na questão da alimentação das crianças. Sim. Como tu falaste, Pedro, todo mundo com pressa, lavar uma alface é uma dificuldade, né? Esses dias eu estava na feira com a minha filha, eu vou à feira e tento educá-la assim, e aí encontrei um colega pediatra, a esposa que é enfermeira e a menininha. Eu fiquei tão feliz, eu digo, mas que coisa linda, né? Porque assim, ó, criança, tu conta nos dedos qual é a criança que vai na feira com o pai e a mãe para escolher tomate, fruta, ver coisas boas e preparar a comida, saber fazer sua comida, né? Ter gosto com isso, né? Então isso é muito importante, até para a gente poder saber lidar com essas coisas, de valorizar, né, tudo que a gente tem. E as pessoas às vezes são, digamos, omissas, negligentes, né? E a criança que cresce num comportamento desse, de comer lanche, comer porcaria, como a gente diz, né? Salgadinho. É o mais prático, né? Ana, vamos fazer um pequeno intervalinho. Aqui eu selecionei uma música aqui, vamos falar aqui. Do Vitor Ramil. Descansar, tomar uma aguinha, que eu acho que tem. Aí, e a gente volta. Tá rolando? Um intervalinho de volta. Pintei de verde a grama em dia claro, de verde forte, falso, vivo e raro. Que seja a grama brutal, se eu quero a cena ideal. Na luz do dia não passei a tinta, que luz tão clara só com sol se pinta. Que seja o dia real, se eu quero a cena ideal. Olhando a cena que eu me sinto vivo, deixando o tempo abrir o teu caminho. Pela grama verde eu quero te ver passar. Pela grama verde eu quero te ver passar. Pintei a grama pro teu passo, é claro. Teu passo forte, falso, vivo e raro. Que seja o passo banal, se eu quero a cena ideal. Olhando a cena que eu me sinto vivo, deixando o tempo abrir o teu caminho. Pela grama verde eu quero te ver passar. Pela grama verde eu quero te ver passar. Só passar. Olhando a cena que eu me sinto vivo, deixando o tempo abrir o teu caminho. Pela grama verde eu quero te ver passar. Pela grama verde eu quero te ver passar. Só passar.
Rádio Com 104.5, retornamos com a Rede Coep de mobilização. São 2h09. Hoje presente aqui no estúdio, você pode participar pelo telefone 3222-1571. Ana Cláudia Viegas. Não, Veigas? Vieira. A terceira tentativa. Professora da Universidade Federal. Que a gente está batendo um papo sobre o trabalho dela, sobre a questão da saúde, né? Questão da enfermagem, questão da educação. São vários assuntos. Lembrando aos ouvintes que nós estamos conectados no Facebook. É só conectar ali o COEP, fazer uma pergunta, ou pode entrar pelo telefone também. Esse espaço é comunitário. Rádio Com é comunitária, né, Pedro? Isso mesmo, Rui. Aqui, comunicação é um direito de todos. Muito bem. Vai sair vinheta daí depois. Bom, a gente depois de ouvir aqui o Vitor Ramil, né? Qual é que é a faixa que a gente estava ouvindo, Rui? Era a 2, livro aberto, né? Muito bem, do álbum foi no mês que vem, do Vitor Ramil, que ele acabou de lançar, a partir de um crowdfunding, né? É assim que se fala, eu acho. Bom, então vamos voltar aqui com a professora Ana Cláudia. A gente estava falando agora sobre cuidados com a criança, assim. A ideia era passar umas dicas, não é isso mesmo, Rui? A ideia, o papo está aberto para Ana, para o que ela quiser, mas a gente sempre relembra aqui algumas coisas, né, com relação à saúde oral com o Paulo, e também, embora a gente saiba da importância, né, da questão do aleitamento materno, eu acho que algumas dicas importantes, né, principalmente para as pessoas aí que não pretendem amamentar, né, da importância disso também, na questão da saúde da mãe também, eu acho que relembrar esses aspectos. É interessante essa tua colocação. A gente tem que fazer, já que, como é que eu disse, é um direito, né? Comunicação, direito de todos. Comunicação. Então, eu faço aqui um apelo, né, a todas as jovens tias, avós, pessoas que estão envolvidas com futuras mães, né, que estão com as suas gestantes, que consigam apoiá-las também, né? A gente precisa de redes, né, de apoio social, né? A gente sabe que ter um bebê não é uma coisa antinatural, assim, é importante, é tudo natural, mas isso exige que a mãe esteja amparada para ela poder cuidar bem, né, do seu filho. Uhum. Então, esse amparo social, né, o amparo que é um amparo de estrutura, né, familiar, as questões todas básicas, e o amparo afetivo, principalmente, né, do pai do nenê. Hoje a gente não fala, né, se é pai, o companheiro, marido, sei lá, mas namorado, quem quer que seja, né, a gente ainda não tem reprodução por partenogênese, a gente tem uma união de duas pessoas que vão ter filhos, né. Então, na verdade, isso é importante, esse apoio. E essas pessoas que tiveram experiência já com a amamentação, sejam elas as próprias mães, ou as avós, as tias, que essas pessoas também possam ajudar, né? E o nosso papel hoje na universidade é formar recursos humanos voltados, né, com essas habilidades. Hoje nós temos um projeto, que é um projeto de extensão muito interessante, onde os alunos também... a gente pode fazer um link assim com a graduação, a extensão, e temos pesquisa bem amarrados, né? Que é o mote da universidade, né? Pesquisa, a graduação, pesquisa e extensão. Então, nós procuramos formalizar e capacitar esses jovens alunos, né? Que estão iniciando sua carreira, no sentido de ajudá-los a promover, a desenvolver essas habilidades importantes, né, como a gente já tinha comentado, no sentido de promover e apoiar a amamentação, né? Como tu disseste, são coisas muito simples, né, mas que precisam ser aprendidas, precisam ser desenvolvidas, né, para que essas mulheres, né, a gente chama essas puérperas, elas tenham a condição de ter esse tempo de aprendizado, né? Como já havia falado, elas precisam de alguém que as ensine, que as apoie, né? que cuide, elas precisam ser cuidadas, né? E a gente está falando também em saúde mental, né? Lembrando de Winnicott, lembrando do Bowlby, os estudiosos, falando em apego, né? Que é importante, que é da nossa natureza humana, né? E isso tem
mais adiante, lá no futuro dessas pessoas, tem um impacto, né? Uma repercussão sobre a saúde mental dessas pessoas que foram bem cuidadas, amadas, protegidas, né? Isso é importante desde o aleitamento, isso influencia? Desde o início, porque a figura de, digamos que assim, estão muito, muito próximos, né? Uhum. É uma família que se forma, né? Mas é uma relação quase que a gente pode dizer simbiótica, porque a gestação ocorre no corpo da mulher, né? E logo em seguida, esse bebê e essa mãe, eles são uma unidade, né? O Winnicott já dizia isso, que era um estudioso, né? Um pediatra inglês que fez formação psicanalítica, né? Então ele já falava da importância dessa relação mãe e filho, né? Da importância dessa repercussão da criança, ela é parte dessa, ela não consegue diferenciar, né, o mundo dela. E o pai e a família, os irmãos, os avós, né? Eles ajudam nessa composição familiar, né? E ajudam para que essa mulher consiga, ela tem esse papel. E uma coisa que é interessante para esclarecer para os ouvintes, né? Toda mulher no pós-parto, em função da alteração hormonal, ela desenvolve o que se chama de uma depressão blues, né? Blues é uma palavra em inglês, né? Quer dizer uma depressão azul, que é leve. E que 60%, 70% das mulheres têm essa alteração hormonal que é leve, mas que ficam mais frágeis, né? Que às vezes choram com mais facilidade, se sentem desprotegidas, desamparadas. Isso é da natureza humana, não é nada novo, né? Não estou inventando a roda, né? Isso está comprovado, já foi estudado. Algumas mulheres, poucas, graças a Deus, elas podem desenvolver uma depressão, aí se configuraria como uma situação um pouquinho mais grave, que necessita cuidados médicos, né? Muitas vezes até uso de medicação. E mais raro ainda, raríssimo, que se chama um quadro de psicose puerperal, onde acontece uma situação em que há um desajuste, né, uma desarmonia, né, da questão, a saúde mental está comprometida, né, um transtorno mais grave do ponto de vista psiquiátrico. Mas então, o que eu falo? Quando acontece o parto, ocorre essa depressão leve, né? Pode ocorrer nos primeiros dias, primeira semana, e portanto, uma outra questão que se diz hoje que tem muita cesárea também, às vezes por necessidade, por partos de risco, mas nós também temos uma taxa absurda, excessiva no Brasil, né? Essa taxa chegou a 70% em alguns municípios, aqui, Porto Alegre, no Brasil inteiro. E nos países em desenvolvimento, quando chega a 22%, 23%. Então, quem nasce na Holanda tem uma taxa de cesárea de 23% né, nesses outros países. E nós aqui temos muito alto índice de cesárea. O que acontece? É uma incisão, é uma cirurgia, né? Essa mulher sente dor, ela tem dificuldade de se mobilizar e, portanto, ela tem mais dificuldade de colocar esse bebê, às vezes, para mamar. Se ela não tiver alguém que ajude, se não tiver uma equipe preparada para ajudá-la com aquela questão da dor, né? Então, as pessoas erroneamente dizem assim, porque no parto com a cesariana, o leite demora a descer. Não é isso, né? É que o nenê demora para chegar na mãe para mamar, né? Porque toda mulher, no final da gestação, ela já está produzindo colostro. Ela já está saindo. Tem mulheres que estão gotejando colostro, que é a formação, né? O primeiro leite, que é mais rico em todos os nutrientes e a questão da imunidade também para o bebê. E a partir daí, então, quando ocorre uma cesariana, existe uma dificuldade, né, hoje também em função de toda a situação operacional, né, o correto é colocar o bebê para mamar. Hoje se faz um clampeamento tardio do cordão, deixa um pouquinho mais de alguns segundos, né, o nenê está lá, coloca sobre a mãe e o nenê a termo, o nenê que está bem, ele já busca, com o seu instinto, o reflexo de sucção, então, que ele busca até para mamar sozinho. Se for uma cesariana, os profissionais têm que ajudar a posicionar, ajeitar a mãe ali. Tem que cuidar dessa mulher para que ela não sinta dor, para que ela se sinta confortável. E um bebê a termo, que é em torno de 38 a 40 semanas, um bebê que nasceu, digamos, de 9 meses, né?
Então é um bebê que está pronto, ele não precisa, os primeiros 2 dias ele tem suficientemente um aporte nutricional que ele se permite dar essas pequenas mamadas, né, pouco frequentes assim, e que ele se satisfaz e que a mãe já está produzindo, então ela começa já a produzir o estímulo, né, os hormônios, né, a ocitocina e prolactina. Porque quando ocorre a saída da placenta, então cai estrógeno e progesterona. E aí a gente brinca até que a ocitocina é o hormônio do amor, né? Onde as mulheres olham os seus bebês, olham os seus filhos e elas começam a produzir, que é o que faz a saída, né? E a prolactina, que é a produção do leite, né? Sendo que a prolactina é mais produzida à noite. Por isso que é interessante também que alguém ajude, posicione os bebês. Então essas primeiras semanas, elas são cruciais, né? E o que a gente tem hoje é que o parto normal, e até o parto cesariano, o parto normal é 48 horas de internação hospitalar, né? 2 dias às vezes. E essa atenção que é dada à mulher nas primeiras mamadas, isso é muito importante. Muitas vezes ela sai com dúvidas do hospital, o nenê não conseguiu fazer uma pega adequada, às vezes o nenê também está estressado, uma série de outras situações. Muitas pessoas, as nossas maternidades ainda são hostis, né? Elas não são maternidades aconchegantes, né? As internações, então as pessoas estão juntas, né? Vocês imaginem, esse é um local assim, de grande intimidade, né? A mulher, o seu marido, o pai do nenê, e todo mundo está ali junto, né? Então, é difícil isso. Então, muitas mulheres, elas ficam mais contraídas, mais constrangidas, né? A equipe tem que ser mais atenciosa, mais delicada com essas situações. E às vezes os bebês não conseguem mamar, eles estão estressados, muita gente. As nossas salas de parto hoje, nos nossos hospitais universitários, de maneira geral, parecem assim uma atividade circense. Todo mundo quer olhar o parto. Então tá lá a criatura posicionada. Não cara filmando, né? Exatamente. Então assim, não tem esse resguardo, não tem essa coisa mais natural, mais do sagrado, né? Um ritual assim de parto. Os índios fazem isso melhor que nós. Então o que acontece? Nossas maternidades parecem um carnaval enlouquecido, né? É a mulher sentindo dor, assustada, com um monte de gente diferente, numa posição constrangedora, né? Vocês homens não passam por isso, mas as mulheres passam. E aí nasce o bebê e tipo assim, toma que o filho é teu. Quem pariu o Mateus que embale. É muito bom amamentar, então vai lá e te vira, quer dizer. E não é assim, né, gente? A gente precisa de muito. E isso acontece no público e no privado. O mais simples ao mais sofisticado. A gente experiencia, a gente vê coisas assim. Então tem grupos que se destacam, tem grupos de excelência nas nossas instituições, né? E a gente tem que falar isso. Às vezes numa mesma instituição, tu tem grupos de excelência de profissionais e ao mesmo tempo tem grupos que estão com práticas de cuidado equivocadas, né? E isso é um problema. E essa questão da amamentação no início, então tem toda essa questão que ela deveria também ter sido trabalhada no pré-natal, né? Quando a gente diz, tem que ter tantas consultas de pré-natal. Fez o pré-natal, não sei o quê. E aí vem a nossa presidente, que não é presidenta, porque chega a doer, né, no ouvido. A presidente, ela criou lá, eles têm a Rede Cegonha, humaniza isso, humaniza aquilo, humaniza aquele outro. Mas na prática a gente não vê essa humanização. A gente não vê isso tão claro assim, não tem tanta visibilidade. Porque falar é fácil, né? Defender, agora agir, ter atitude coerente, isso é mais difícil. Então, nós temos alguma referência assim, no nosso país, por exemplo, né, que deva ser seguido nesse tipo de ação, assim, do que se refere ao parto, né? Nós temos uma das políticas públicas, né, que eles discutem bastante hoje, a questão da humanização do parto com a presença, né, que foi lei também, presença de um dos familiares, que seria a figura de uma doula, né? Doula era aquela pessoa que ajudava a mulher parturiente, que ficava junto, que não permitia, né, que ela ficasse desamparada, tendo o mais natural possível, né? Passar por esse evento de parto de uma maneira saudável, tranquila e natural. E isso, assim, algumas leis já existem nesse sentido, e da política de aleitamento, a gente tem hoje a iniciativa Hospital Amigo da Criança,
e também o que se chama de método canguru, que é a humanização ao recém-nascido de baixo peso, né? São políticas públicas, existem muitas políticas públicas voltadas para a área materno-infantil e que são leis, né? E que favorecem, que promovem esses cuidados, né? O que está escrito e o que está sendo apresentado é de altíssima qualidade, né? O Brasil também hoje é um dos mais organizados na área de banco de leite humano, né? Doutora Prídio, né? Lá, o pessoal da Fiocruz. Então, a gente tem coisas muito boas, né? Mas a gente ainda precisa caminhar para que a população, que as pessoas, principalmente as mulheres e as crianças, tenham acesso a esses serviços, né? De qualidade. E pessoas que realmente estejam voltadas, né? Sim. Sejam coerentes para esses cuidados, né? Que isso é muito importante para esse início, assim, né? Claro. Assim como muitos serviços, né? No país que a gente tem, não tem conhecimento que tem direito, né? Exatamente, Alguma porque coisa... as políticas públicas, elas são boas no país, elas evoluíram muito. Mas há que se pensar assim, alguns grupos levam isso, pessoas que sabem administrar melhor os recursos que têm, né, otimizar as instituições, né, e aliar essas coisas, como a gente está falando, nós da universidade, a gente tem obrigação, né, de colaborar com a pesquisa, né. Sim. Na área da enfermagem, hoje ainda são incipientes os estudos clínicos, os estudos de intervenção, isso é uma coisa importante, né. Avaliar, mostrar, ver essas práticas, né? E compartilhar isso, disseminar isso, né? Por isso que eu digo que os meus alunos hoje fazem a extensão e eles saem da graduação com um mínimo de habilidade que eu considero necessário para trabalhar nessa área, seja na atenção primária, na atenção básica, seja no ambiente mais de complexidade, como seja um ambiente hospitalar, né? Sim. Eu queria, eu não sei se quer mais alguma pergunta nesse assunto. Eu queria mudar de assunto, assim, fazer uma pergunta para ti. Não sei se tu queres falar sobre isso, mas a gente escuta hoje muito liberação de aborto, né? Legalização de drogas e tal. Em alguns países, como o Uruguai, por exemplo, vem se destacando assim em levantar essas políticas, discutir e até implementar algumas, mesmo que seja experimental, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a questão do aborto, né? Até pouco tempo atrás nós usamos uma metodologia um pouco diferenciada na questão do ensino lá, e se estudam alguns casos, né? E esse foi um dos casos discutidos assim com um pequeno grupo de alunos, né? Então eu sempre me coloco assim, que o aborto como método contraceptivo, ele é um método cruel e ruim. Ele não é um método legal, porque ele deixa marcas, né? E não há nenhuma pessoa que diga assim, não, eu fiz um aborto e fiquei bem, estou trifeliz, né? A pessoa pode optar por fazer um aborto, mas ela vai ter marcas, ela vai ter consequências, ela pode até morrer, né? Porque nesse país também, o Brasil oficial e o Brasil real, quem tem dinheiro, quem tem condições, quem tem acesso, pode fazer um aborto seguro e sair muito bem, entre aspas, né? Fisicamente bem. Mas o aborto como método contraceptivo, eu acho ele complicado. Então, o ideal é fazer com que as mulheres tenham acesso a bons métodos contraceptivos que estejam de acordo com a idade, com o estilo de vida, né? Que sejam seguros, né? E que a gente não seja tão hipócrita, né? Não falar tanto sobre isso, né? E que a gente possa falar isso de uma maneira mais honesta, né? Porque é óbvio que se a gente for falar isso numa escola com crianças, eu acho que a gente não tem coisas que as crianças nem querem ouvir, nem estão preparadas, né? Então também é outra hipocrisia. Vamos falar de educação sexual para crianças dos 5, 6 anos. Eles nem sabem, eles não estão afim, né? Mas existe assim a necessidade, existe hoje um programa Saúde na Escola, né? Que foi criado também em 2008, homologado, se não me engano. E que prevê que as escolas estejam interligadas com os postos de saúde, então o pessoal da saúde dando assessoria, principalmente para os adolescentes, né? E como existe toda uma questão, uma mudança de comportamento, né, dos adolescentes, eles se permitem tudo hoje, né? Eles se permitem até demais, né?
Então tem coisas boas nisso tudo, né? A quebra de alguns preconceitos, mas por outro lado, liberar demais tudo numa idade que a gente às vezes não sabe se proteger, também é complicado, né? Tu tem que ter alguém que te cuide, que te proteja, né? Então tu está falando com uma pessoa de 14, 15 anos, não é o mesmo tu falar com uma de 25, né? E, então essa questão eu acho uma questão séria, né? Assim como das doenças sexualmente transmissíveis, né? E eu cada vez me choco mais, porque assim, quando eu voltei em 2010, eu saí de Pelotas em 2006, eu nunca tinha visto crianças fazendo abstinência por crack, nenês, né? As mães usaram crack toda a gestação, e eles fazem uma síndrome de abstinência, como se fazia álcool, era mais comum a gente ver, não tanto, mas era, cocaína, né? Mas agora o crack está dentro das maternidades. E ao mesmo tempo eu me choco quando eu vejo crianças, meninas, eu digo crianças, né? Os adolescentes precoces, 13 e 14 anos tendo filhos, né? Esses dias eu cheguei na UTI e perguntei, porque a gente faz um trabalho com os nenês prematuros para promover o aleitamento. Eu disse, e esse bebezinho prematuro? Esse é um bebê prematuro, e eu perguntei, e a mãe já foi orientada, já foi auxiliada e tal? E a mãe é um caso interessante, ela tem 15 anos e tem um de 9 meses em casa. E eu fico chocada. Eu sou da área da saúde, eu estou há 30 anos nessa área, né? Eu vivo isso, eu comecei minha vida profissional num hospital onde a gente tinha muita gente com problema social, o Hospital do Santo Antônio, em Porto Alegre, 250 leitos de pediatria, e a gente tinha todo tipo de paciente, né? E eu continuo me chocando, né? Eu continuo me chocando porque socialmente eu acho que a pediatria, ela mostra como é que é a realidade de um país. E quando a gente vê meninas de 14 anos, que elas têm que estar lá fazendo a escola, elas têm que estar fazendo esporte, elas têm que ter uma perspectiva melhor de vida, né? A gente se choca muito, né? Porque daí é uma perpetuação de pobreza, não tem como dar conta, né? Não tem economista no mundo que resolva, né? Ela não está preparada, né? Se a gente pensar, mas as nossas bisavós com 16 anos, a mulher lá do Dom Pedro I, né, que veio da Áustria, com 16 anos ela casou. Mas era um casamento, cuidava dela a vida inteira, tinha estrutura. Agora é uma menina hoje de 14 anos, sem formação, sem escola, tendo bebês, né? Então, aí eu te pergunto realmente, eu fico numa situação assim, e se fosse permitido fazer um aborto? Tem meninas hoje, e temos que falar sobre isso, elas estão usando tanto crack que elas não sabem nem com quem elas transaram. Elas estão usando crack direto, e algumas até se prostituem pela droga, e de todos os níveis sociais, gente. Não é só na situação inferior, tem de todos os níveis sociais, né? E isso é muito grave, porque uma menina dessas drogada, ela nem sabe o que ela está fazendo. E a gente tem situações constante sobre isso, assim, a gente tem relatos de conhecidos, de pessoas, eu não quero me permitir falar até para não identificar, mas é complicado isso, a gente vê isso, a gente sofre muito, né, de ver, porque tu vê, a história tu já conhece, né, a música, já conhece os passos dessa estrada, e o crack hoje é um problema sério. Então essa coisa que a gente às vezes vê que é hipócrita, né, o aborto, né, em algumas situações talvez até fosse melhor para aquela pessoa, né. Sim, um caso até de estupros, por exemplo, né? E essas meninas, usuárias de crack, o que vai ser disso, né? O que acontece com isso? E a gente não sabe, assim, a gente não é, né, não é Deus para decidir, não, né? Mas, assim, o que eticamente é correto, o que pode ser, como a gente falava assim, uma criança, um anencéfalo, né? Uma malformação grave. Bom, se as pessoas... se os pais responsáveis decidem não ter aquela criança mal formada grave, não cabe a mim como profissional de saúde. Eu acho que é hipócrita daí, né? Eu posso fazer uma escolha, mas eu não posso decidir pelos outros. Mas eu acho que cabe a nós informarmos, né? Oferecer as oportunidades, né? E isso eu acho que as pessoas ainda, os adolescentes têm essa coisa mágica, né? De achar que comigo não vai acontecer, eu não vou engravidar. Há uns anos atrás, o Dr. Jorge Beria, que era um dos pesquisadores do grupo
da epidemiologia, fez um trabalho muito bonito e pouco até divulgado, eu acho. Ele é muito interessante. É Ficar Transar, ficou o nome do livro que ele lançou, oriundo desse projeto. Então, as meninas estavam com mais medo de pegar, de engravidar do que pegar AIDS. Eu não me lembro, era um trocadilho que ele fez. Até o Marco Aurélio fez uma charge na Zero Hora. Então, a gente sabe, assim, da questão, né, que é grave hoje, principalmente na adolescência. Dessa gravidez indesejada, e isso é mundial também, né? E a gente se pergunta, né, o que a gente pode fazer com isso, né? E a coisa está ficando muito séria, porque a gente pega isso diretamente no nosso hospital. As nossas UTIs estão abarrotadas. Isso quando eu fazia doutorado na PUC também. Eu ia buscar os dados lá dos meus pacientes e era a parte mais dolorosa para mim buscar os dados. Porque daí eu via a idade das meninas, sem companheiro, escolaridade baixa, não sei o que, o prematuro, e daí era sofrido coletar os dados, né? A parte técnica era barbada de fazer. Agora, quando a gente se deparava assim, ali tem um ser humano de 14, de 13 anos, usuário de droga. Então, é muito complicado. E isso é geral. E de que forma a gente, não sendo agente de saúde, não sendo um trabalhador da área da saúde, poderia se envolver para mudar esse tipo de realidade? Eu acho que a sociedade, ela tem que se... eu penso que a sociedade ainda, no país, ela está apática, parece adormecida, né? Pouco tempo atrás, a gente viu o movimento dos jovens aí, né? E usando as redes sociais, todo mundo está e protestando. Mas a gente precisa discutir com mais profundidade, com mais coragem, né? Encarar os problemas, né? E as autoridades, os gestores locais precisam realmente... abordar de forma mais contundente, né? Sem a coisa cerceadora, sem a coisa punitiva, mas de esclarecimento, de promoção, né? De educar as pessoas. Eu acredito nisso, né? Eu não acredito na punição, eu não acredito... isso para mim é negar. Eu acho que tem que enfrentar o problema, né? As universidades têm que preparar os profissionais, né? Porque uma das coisas mais dolorosas hoje, Pedro, antes quando eu trabalhava em UTI, assim, que é doloroso, é ficar do lado de alguém que está morrendo. Seja ele adulto, as pessoas têm muita dificuldade porque tu encara a tua própria morte. Então, cuidar do final de vida é muito difícil. E para nós que trabalhamos com criança, é mais difícil ainda, né? Rompe a lei natural. Mas aprender a lidar com isso me parece hoje até mais fácil do que aprender a lidar com esses problemas sociais, né? Com toda essa questão de droga, de ficar desassistido, de falta de estrutura social, de falta de amor, né? Porque estão construindo presídios, estão pacificando favelas. Gente, coisa louca isso, né? Então, assim, ó, o cerne da questão, para mim, é a questão inicial da vida, né? Como é que tu nasce, aonde que tu nasce e como que as pessoas estão se cuidando, né? Nos seus grupos sociais, né? Então, isso para mim é muito mais difícil. A gente nota mesmo que deu uma paradinha, vamos dizer assim, né? Nessas questões das pessoas se manifestarem, né, e de discutirem mais, até porque o carnaval para tudo, né? e eu acho que a própria mídia também, né, teria um papel importantíssimo, né, para nos ajudar, né, nessa luta, principalmente na questão da educação, né, onde vocês trabalham e que poderia tratar, principalmente em horários mais nobres, né, nos horários nobres, né, de questões que pudessem ajudar, né, a população a entender, né, e da questão a se comportar, dos valores, né? Da questão assim de ter um pouco mais de entender o que está acontecendo conosco enquanto sociedade, enquanto país, né? Ana, nós temos a participação de quem, Pedro? Doutor Paulo Fonseca está na linha. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, doutor. Conseguimos o contato. Você está em Porto Alegre? Alô? Alô, boa tarde, pai. Alô, doutor Paulo, está na escuta? Estamos ouvindo? Alô? Alô? Tá escutando, doutor Paulo? Alô? Alô?
Não tá dando. Vou tentar o contato com ele de novo. Tenta de novo lá, o Dr. Paulo Fonseca. Ele está se dirigindo para Porto Alegre. Eu acho que deve ter pego ele parou o carro para falar com a gente, mas o lugar onde ele está não está conseguindo pegar o sinal. Mas a gente estava falando então aí, Ana, desses assuntos da questão da mídia, né? De que forma não só os governos e a mídia pode ajudar, né, nessas modificações da sociedade, né? Porque ela exerce uma função diferente. Oferecer espaço. Eu acho que tem que se investir nos jovens, né? E na verdade assim tem que cuidar, né, desses jovens, porque eles são o futuro, né, desse país. Sim. Né? Parece que a gente está sendo chovendo no molhado, mas é verdade, né? Essa formação e por isso que eu digo os estudiosos todos que se dedicaram, né? A questão de pessoas que foram bem cuidadas, amadas, tiveram limites, foram bem educadas, né, com responsabilidade, né? Isso é muito importante, a responsabilidade dessas pessoas no seu fazer social, né? Tá bem, vamos tentar de novo o Paulo, ver se ele tá... Alô? Alô? Boa tarde. Alô, doutor Paulo? Olá. Alô? Alô? Não dá. Alô? Estamos vindo? Ô, doutor Paulo, tudo bem? Olá. Oi. Oi? Olá, Rui. Estamos escutando, estamos ao vivo aqui, doutor Paulo. Ok, boa tarde. Boa tarde. Eu estou aqui na estrada para Porto Alegre aí, de vez em quando o celular fica perda de sinal. Tranquilo. Estamos aqui com a Ana Cláudia, conhece? Alô? Ok, alô. Estamos aqui com a tua colega, Ana Cláudia. Ok. Bom, a de hoje foi, até tem a ver com o tema, a amamentação, né? Que é a importância disso aí, ela vai falar, já está falando, e nós vamos então relacionar nossa dica em relação à amamentação. A importância da mãe quando a criança toma leite à noite e normalmente dormindo, não deixar com aquele leite que fique parado na gengiva, se for beber, ou sobre os dentes. Doutor Paulo? Acontecer que sim. Continue, por favor. Olá. Alô? Olá, me escuta, Rui? Até que tá trancando de vez em quando. Oi? Não tá dando. A gente pode até ajudar, né? Isso. A higiene, tá falando da importância da higiene, Ele acha que ele falou sobre a importância de não deixar restos do leite nos dentes da criança. Exatamente, principalmente porque quando é bebê, que não tem os dentinhos tudo tranquilo, né? Igual às vezes a gente tem que higienizar tudo, mas principalmente se usa alimentação artificial, né? Se usa leite, que tem açúcar, né? O leite materno é diferente, ele tem uma outra forma, né? Mas essas crianças que mamam, que tomam mamadeira, né? Me expressei mal, tomam mamadeira à noite, tem que ter muito cuidado, né? Com a higiene, né? Porque tem cárie precoce em crianças bem pequenas, né? Pela falta de higiene dos dentinhos, né? Então, às vezes, passar um paninho, uma fraldinha ali, se a criança ainda não consegue, ou ajudar com uma escovinha pequena, né? Fazer já para ir criando um hábito, né? Sim. Até a criança se acostumando, né? Eles aprendem por imitação também, né? Então, é importante isso. O leite materno não precisa de higienização, na verdade, né? quando está no período de amamentação, é pouco recomendado, não tem necessidade, né? A partir, claro, do 6º mês. E geralmente os dentes, a natureza é pródiga, já começa a erupcionar, às vezes por volta de 6 meses, até às vezes 4, né? Mas aí quando vai introduzir, quando começam a surgir os dentinhos, já começa a introdução dos outros, simultâneo, dos outros alimentos. E aí a necessidade de fazer a higiene, né? Sim. Que isso daí funciona paralelo, né? Com a introdução dos alimentos com a higiene. Ter esse cuidado, né? Uma colocação ainda sobre a questão da amamentação. As mulheres reclamam, às vezes, que algumas, pelo menos, dói mais, tal. Isso a gente estava explicando assim no início, né? Da pega correta, né? Por isso que é importante, até porque usa toda a musculatura, né? A amamentação, ela na verdade, ela exige, né,
que o nenê faça uma pega, faz uma sucção, é diferente da mamadeira, que praticamente escorre, ele não faz força muscular, né? Então, já existe uma alteração até na musculatura, na forma da criança se desenvolver. E se ele fizer a pega correta, que pega a bocanha, toda a parte do mamilo, né, não só na pontinha, isso significa que a mãe não vai ter problemas, né? O que a gente tem muito agora, ultimamente, é assim, a pega é incorreta, existe uma produção do leite, a mama fica, que a gente chama engurgitada, uma mama cheia, que pode levar até uma mastite. E aí fica difícil, às vezes, o nenê mamar, né? Porque daí o nenê não consegue extrair o leite. Ela tá tão cheia, aquela mama, ela é uma mama macia. E a mama tá tão cheia que o nenê não consegue mamar. Daí o nenê chora, a mãe chora, o pai chora. Aí vem a santa mamadeira, né? E aí vem alguém que prescreve a mamadeira, porque não aguenta o choro da mãe, o choro do nenê, chora todo mundo. Então, a gente usa hoje uma técnica interessante, que é preconizada, foi desenvolvida pela doutora Keiko, que é uma das estudiosas lá de São Paulo, que é chacoalhar as mamas, né? Antigamente se usava compressa, se apoia a parte inferior da mama na palma da mão e se chacoalha a mama. E a gente chama de shaking, né? Quase um milkshake. Porque aquele leite que está na forma de gel, ele vai sendo mais facilmente retorna a questão mais líquida, né? Porque existe aquele leite que quando ocorre a descida muito rápida, o nenê não mamou, não foi esvaziada, então que eles chamam de empedrar, entre aspas, empedra a mama, empedra o leite. E aí fica com os nódulos, a mama fica brilhosa, lustrosa, tensa, dolorida. Muitas vezes também faz um trauma no mamilo, fissura, né? Machuca ali, faz uma feridinha, o nenê macera, né? A gente tem que é o céu da boca, o palato, né? Então a gente na frente é mais duro e lá mais para trás ele é mais molinho. Então o nenê tem que fazer pegar direitinho, né, o mamilo, para que ele não macere, para ele não machucar. Isso é tipo que nem tocar violão, faz o calinho antes, né? Então se o nenê fizer uma pega adequada, ele não vai machucar, ele vai conseguir extrair todo o leite. E o leite tem que ser a mama tem que ser esvaziada, porque o final da mamada é que tem a maior contingente de gordura. Então por isso que às vezes o nenê mama, troca de mama, não ganha peso, e aí as pessoas, tá vendo? O leite é fraco, essa criança precisa mamar. E a criança às vezes chora, porque às vezes ele quer o aconchego da mãe. Os primeiros, por isso que eu digo, é quase uma simbiose, é um filhote, né? Ele quer ficar ali no cheiro da mãe, sentir o batimento cardíaco, ele quer o tom de voz da mãe. E isso não é porque ele é manheiro, não, porque ele precisa disso, porque nós, seres humanos, precisamos. É o aconchego, né? Fica lá 9 meses na barriga, naquele líquido amniótico, com todos os barulhinhos maravilhosos, daqui a pouco tu é jogado, assim, né? Então, ele precisa se adaptar. É uma adaptação lenta, e isso influencia muito, então, essa questão da mulher ter calma, alguém que apoie. E eu sempre digo, a palavra que eu uso é delicadeza e paciência. Tem que ter. Quem não tem paciência, quem não tem delicadeza, não atrapalha a amamentação das crianças, e nem as mães, né? Deixa para outra pessoa que tenha mais paciência, mais delicadeza, né? Essa ligação é tão forte, então, que essa ansiedade da mãe passa para o neném. Com certeza. A gente, sempre que nós somos chamados, às vezes lá em algumas situações, né, o pessoal da equipe também fica, né, atordoado, né, então fica todo mundo ansioso. E eu brinco com os alunos. Quem gosta de pediatria, quem quer fazer neonatologia, tem que ter a capacidade de suportar e lidar com o choro, que é a forma de comunicação de um recém-nascido, né? E mesmo que seja um choro estridente, a gente tem que ter a capacidade de acalmar um bebê, né? E acalmar um bebê significa acalmar sua mãe, seu pai, quem esteja ali no entorno. E muitas vezes a gente acalma primeiro a mãe, ela chora, acalma o pai, às vezes está muito mais ansioso. Então a gente acalma os dois, aí eu tiro o bebê de cena, acalmo o bebê separado, acalmo os dois, aí devolvo, aí faço, aí eles conseguem respirar, relaxar e a gente vai indo aos pouquinhos, né? E essas primeiras abordagens são muito assim, tem que ser com delicadeza, tem que chegar com devagar, a gente não pode ter uma postura intrusiva, a gente não pode chegar dizendo que está certo, que está errado, não, a gente tem... Primeira pergunta que eu faço, eu posso te ajudar? Tu me permite que eu possa te ajudar? Posso te ajudar de um jeito diferente?
tu me deixa fazer isso, eu peço licença, eu posso examinar a tua mama, eu posso fazer tal coisa, eu chego devagar, né? E os meus alunos já sabem disso. Então, às vezes eu pego, afofo o bebê, ponho no colo, né? Eles brincam, né? Os nenês, eu tiro a roupa, porque a gente faz o pele a pele, né? O contato físico da mãe, da pele do bebê com a pele da mãe, que é preconizado no método canguru, né? Então, a gente faz tudo isso. Quando as pessoas todas estão calmas, às vezes a gente olha para lá, tem uma plateia de gente, assim, tem pediatra, enfermeiro, técnico de enfermagem, todo mundo olhando assim, que bom, acalmaram-se as coisas. Os alunos ficam, professora, a senhora é uma encantadora de bebês. Eu digo, não, isso é ralação, muita ralação. É ralação. E isso não fui eu, não inventei isso, são os estudiosos que disseram, né? A gente tem uma grande estudiosa, que é a doutora Alves, que ela é de Boston, né? Trabalha muito com essas questões, e é um método que ela desenvolveu, uma teoria lá em 1982, né? Dos bebês prematuros, né? Porque aí as UTIs estavam em grande escala no mundo inteiro, então como que a gente, não há nenhuma UTI do mundo a mais sofisticada, ela diz, não é a melhor do que o útero materno. Então, esses bebês que nascem muito prematuramente, eles precisam de um ambiente de cuidados, né? Que a gente está hoje falando no desenvolvimento, nos cuidados de neuroproteção, né? Que é o cuidado com o cérebro desses bebês, né? A gente salva os bebês, mas a gente tem que salvar cuidando do cérebro. Senão eles podem ter dificuldades de relacionamento, dificuldades cognitivas, né? Uma série de comportamentos que os estudos também mostram. E por isso que é importante, assim, porque na verdade ninguém deveria nascer no hospital e chegar aí dentro de uma UTI, né? Isso não é o que a gente quer. E mesmo quando os bebês nascem ainda, né, a parte hospitalar, é uma coisa ainda que foi criada, né, recente na história da humanidade, né? Se nascia em casa, né? Assim como se morrer em casa. Então hoje a gente inverteu um pouco essas coisas. E a gente precisa criar um ambiente que seja o menos agressivo, menos hostil para aquele bebê, para aquela mãe. Não é difícil de fazer, mas tem que ter vontade, né? Só uma perguntinha, uma dúvida que veio agora, tá falando dos cuidados da criança, sobre o hábito que tem, que eu sempre achei meio estranho, de alguns pais e mães que sacodem a criança. Que balança, eu acho que às vezes o pai fica meio nervoso, não sei, e aí sacode, balança a criança. A gente tem até uma síndrome, que é um evento assim que a gente chama de síndrome do bebê sacudido, que é assim, é muito comum, vocês já devem ter visto, né, nos jornais, né, aquelas babás enlouquecidas e mães, tem maus tratos também, né, outra coisa que a gente não fala, mas tem. Então as pessoas que jogam as crianças, chacoalham as crianças e fazem um dano cerebral, né, jogam na parede, nem vou falar disso porque não é a pauta, né, mas maus tratos. O balançar delicadamente, o caminhar, aquele balancinho, né, de uma perna para outra, quase que uma coreografia que todo pai e a mãe já sabe, né? Aquilo é razoável, é um balancinho, é um balançar. Mas as pessoas, muitas vezes, tu tem razão, Pedro, as pessoas estão tão ansiosas que elas não se dão conta da sacudidona que elas dão nos bebês, né? Elas ficam enlouquecidas sacudindo, assim. Isso vale para todos, né? Pais, equipe de saúde, até já tive aluno de calma, né? Assim como tem uns que ficam duros quando botam um bebê no colo, né? Tem gente que não consegue pegar bebê, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Realmente, assim, às vezes é exagerado, né? A criança nem dorme, a criança praticamente... Desmaia, porque é prejudicial, sim, né? Sacudir muito um bebê. Agora, essas informações tão valiosas que ele está passando para a gente aqui e para os ouvintes, se a população, por exemplo, gostaria de conversar com alguém da universidade, de orientação, tem esse tipo de serviço, né, para gestante, assim? Eles têm um grupo lá no nosso hospital, como a gente tem um pré-natal de alto risco, eles têm um grupo de gestantes, onde eles discutem uma série de questões, né, essas mulheres que participam desse grupo, fazem o pré-natal lá, e tem alguns lugares que já tem nesses postos de saúde também, né. A gente algumas pessoas que já têm experiência com isso, são coisas assim que a gente tem que estabelecer algumas, por exemplo, quando a gente falar de aleitamento, acho que tem que ter um pouquinho mais de cuidado, então, preservar um pouco para não cansar muito, porque são tantas dúvidas, né. E daí tem que ser pessoas que sejam bem treinadas e capacitadas, né, para já ir organizando e fazendo.
É uma sugestão. O pessoal do Rio começou isso em 92, eles têm muitos grupos e ONGs, então começaram capacitação no pré-natal, que o pré-natal é importante, né? Para os pais, para as mulheres, né? Antes de eu vir para Porto Alegre, nós tínhamos um grupo também no Hospital Mãe de Deus, onde nós desenvolvíamos para os pais, né? Era um grupo para os pais, futuros pais. Então se trabalhava tudo, a fisiologia da gestação, todas as questões, se conhecia o local onde o neném nascia, as pessoas da equipe, né? E era um momento que eles podiam exercitar. Hoje tem muito material, né? Para quem tem hoje internet, livro, tem muita coisa. Mas é interessante que tenha sempre a figura de um profissional de saúde com reconhecida experiência, né? Que tenha já essa, por natureza, assim, essa habilidade, né? Com essas pessoas. Porque aí tu garante mais adesão e essas pessoas vão multiplicando, né? Os próprios pais que participam, eles são multiplicadores, né? Aprender coisas, né? Porque a gente cuida muito, assim, de ver o que as pessoas falam, né? Para não assustar as mães, né? Para esclarecer, para educar. Na verdade, é um grupo que educa, né? Esclarece dúvidas, né? Diminui a ansiedade, porque sempre é diferente, né? As pessoas acham, não, mas gravidez, né? Bom, mas para aquela pessoa e para aquela família pode ser diferente, né? Cada caso é um caso. Bom, Ana, a gente só quer mais alguma pergunta, Pedro? Não. Na verdade, mais várias, né? A gente vai conversando. Mas vai surgindo esperamos as conversas, que a Ana né? retorne, né? Com certeza. Para mim foi muito bom, assim, é um prazer estar aqui. Como eu digo, eu tenho um grande prazer de falar sobre essas questões, né? E eu adoro trabalhar com essas pessoas, né? Eu digo que a gente tem o privilégio de estar presente quando está se formando uma família, né? Isso é um privilégio de tu participar da formação, né? Como profissional de saúde, e é um momento importante, né? E a gente pode compartilhar, né? Tudo que eu aprendi, não tem por que não compartilhar, né? E a gente está sempre aprendendo também, né? Então a gente tem esse grupo de pais. Ontem mesmo eu recebi de um casal, né? Que teve um nenê prematuro aqui conosco e que ficaram muito agradecidos por todos os cuidados, né? Isso é uma coisa muito gratificante, né? Então a gente poder participar e ajudar realmente, né? Não só fazendo ciência, mas também, né? Trazendo satisfação pessoal, né? Beleza. É isso. A gente agradece muito a tua participação. Obrigada. Está à disposição aqui a Rádio Com, né? Espero que tu possa participar mais vezes com a gente aqui, né? E só te agradecer aí, os ouvintes com certeza ficaram muito satisfeitos também com o nosso programa de hoje. Obrigada. Então vamos lá, terminamos o nosso programa. Quinta-feira que vem a gente volta, né, Pedrão? Isso mesmo, 13 horas e 30 minutos a gente está de volta aqui na Rádio Com 104.5 FM. Obrigado por terem permanecido conosco até agora, até as 3 horas da tarde. Valeu. Um abraço, terminamos aí na sequência, em homenagem à nossa convidada. Mais um sonzinho aqui do Ravio. Vai. Vivendo em outra dimensão.